troca incessante. É um tema importante para nós e nos chama a atenção que o Emmanuel ele fala em troca. Troca significa que nós damos, recebemos, compartilhamos. E aí nos leva a uma reflexão que toda obra de Deus, toda evolução, toda jornada de evolução espiritual, ela é feita em regime de cooperação. Olha que interessante. Então, os espíritos superiores que estão à nossa frente cooperam conosco, como o Emmanuel e o Chico, que deixaram essa obra incrível aqui para nós. Todos os espíritos que estão atrás de nós, nós devemos, é nosso dever, como filhos de Deus, cooperar com eles. Então, de uma forma assim bastante resumida, a vida é sobre dar, receber e compartilhar. Então, o Emmanuel ele vai trazer uma base aqui. Vejam que ele fez uma menção a uma questão 559 do Livro dos Espíritos. Ela é bem curtinha e ela diz o seguinte, questão 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto? Então, é curioso ele trazer para nós dois exemplos, né? Então, ele trouxe aqui, na construção de um edifício, eu preciso do pedreiro, né? Eu preciso daquele que vai colocar lá o tijolo a tijolo, e eu preciso do arquiteto, e eu preciso de um engenheiro. Então, numa obra, né, numa construção civil, nós vamos precisar de todos os profissionais envolvidos, porque todos são importantes para a meta final, para o resultado final. Assim também é a obra de Deus. Então, todos nós estamos aqui na Terra, cada um em um determinado local, executando determinadas tarefas passadas por Deus. Então, por exemplo, se nós formos trazer aqui para o nosso cotidiano, nós precisamos de pessoas que saibam fazer pão, senão não teríamos pão, né, na padaria. Nós precisamos de pessoas que sabem fazer atendimento ao cliente. Então, nós temos pessoas nas linhas de frente em várias instituições atendendo pessoas, atendendo clientes. Nós precisamos de pessoas na área de saúde, porque senão nós não teríamos ninguém para atender relativo à saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Veja que, então, é importante, numa portaria de um prédio, precisamos, não é do porteiro, nós precisamos das pessoas que fazem as limpezas, senão como que seria, né, nos prédios? Quem vai fazer limpeza de prédio? Enfim, Deus colocou cada pessoa num lugar onde ela tem habilidade para determinadas atividades. E as habilidades, elas se complementam. Nós já pegamos agora, né, a humanidade, aqui a gente já pegou a coisa pronta. Por exemplo, nós já temos praças, parques, espaços públicos, temos tudo pronto, hospitais, mas precisou pessoas se envolverem em diversas atividades para que a gente tivesse acesso a tudo isso. Então, Deus, em sua sabedoria infinita, ele disponibilizou nós todos juntos, cooperando uns com os outros, para que a habilidade de um possa colaborar com a habilidade do outro. Esse aqui que sabe, ensina para esse que não sabe. Esse aqui que sabe outro assunto, outro segmento, ensina para esse outro. Por isso que evolução é em regime de cooperação. Aí eu quero fazer uma menção a uma questão que não está aqui no capítulo, a questão 132 do Livro dos Espíritos. Porque essa questão, ela vai falar exatamente disso que eu estou falando. Qual que é o nosso papel? Por que nós reencarnamos? Qual que é o objetivo da encarnação nossa na Terra? Tem um objetivo. Tem o objetivo da nossa evolução espiritual, individual, mas também tem um objetivo maior, nós colaborarmos com a obra de Deus. Cada um aqui ocupar o seu lugar, a sua posição na obra de Deus. E mais uma vez reafirma, a obra de Deus, a evolução, ela é feita em regime de cooperação. Olha que interessante o que fala a questão 132. Qual que é a finalidade da encarnação dos espíritos?
Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Sofrer as vicissitudes da existência corpórea significa que nós estamos aqui na Terra num processo de evolução, de aperfeiçoamento. E na Terra, na vida física, nós vamos passar vicissitudes. Quais são elas? Desafios financeiros, desafios de saúde, desafios nos relacionamentos, desafios no nosso trabalho. Tudo isso é vicissitude. Para quê? Para eu me tornar mais forte, melhorar intelectualmente e espiritualmente. Me tornar um espírito mais experiente, com mais experiências, com mais aprendizados. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Era aqui que eu queria chegar. Então, cada um, quando caminha de uma forma mais lúcida pela vida, com a consciência mais desperta, eu sou um espírito imortal, eu estou aqui em uma jornada de evolução, de aperfeiçoamento. O meu objetivo é me tornar um ser humano de bem, para que lá na frente, como meta final, eu me torne perfeito. Mas, durante essa jornada na caminhada, eu vou colaborar com a obra da criação. Como é que eu colaboro? A partir do momento que eu começo a caminhar no bem, eu começo a inspirar mais pessoas, eu começo a fazer o bem por onde eu passar, eu começo a dar bons exemplos para as pessoas. Se eu aprendi alguma coisa, eu fico mais empenhado em ensinar aquela coisa que eu aprendi. Então, eu começo a colaborar com a obra da criação, eu começo a colaborar com Deus. Porque quando eu sou criança e imaturo, eu dou mais trabalho para Deus. Quando eu estou mais madura e mais experiente, eu começo a colaborar com Deus. Olha, gente, que impressionante. Então, tudo em Deus é perfeito. Por isso que a evolução é em regime de cooperação. Nós estamos aqui colaborando com Deus, colaborando uns com os outros para nós nos tornarmos seres humanos melhores. E um dia, em milênios, espíritos perfeitos. Essa é a mensagem principal aqui do Emmanuel que ele vai trazer para nós. Aí eu não terminei de ler a 132, mas é só para vocês terem uma conexão do que o Emmanuel está falando aqui para nós. Então, assumir o nosso papel significa que a gente vai cada vez mais, se estamos conscientes, se estamos conectados com Deus, com as suas leis, cada vez mais nós vamos executando a vontade de Deus e, portanto, cada vez mais vamos assumindo o papel que nos cabe na obra da criação. Olha que interessante. Então, por exemplo, uma vez tocados por todo esse ensino da doutrina espírita, a minha vida, ela vai se transformar. Automaticamente ela vai mudar. Vai precisar de um esforço para eu começar a aplicar na prática. Mas a partir do momento que muda a minha vida, não começa a mudar o meu lar? Todo bem que eu recebo, né, que eu começo a praticar, não impacta no meu marido? Não impacta nos meus filhos? Impacta. Aí impactou meus filhos. Vai impactar a vida deles? Vai impactar como eles se relacionam, talvez, lá na escola, na faculdade, no trabalho? Vai. Entende, gente, como que é? Tudo é cooperação? Então, é isso. Essa é a proposta. Que um coração tocado pelo Evangelho possa impactar outros corações no seu raio de ação. Isso é cooperação. E aí vai expandindo para todas as pessoas. Por isso que Jesus, quando falou da implantação do reino dos céus, ele não falou em massa. Ele não falou, nossa, vai ser tudo numa grande multidão. Não. É um coração por vez. Porque um coração tocado pelo evangelho, ele leva o evangelho para dentro da vida dele, para o coração dele, para a casa dele. E aí ele começa a impactar aqueles corações que estão ali. E assim vai. É algo progressivo. Entendeu? Então é um coração por vez. Mas um alerta.
o evangelho não pode entrar apenas no raciocínio. Ele tem que entrar no coração. Não pode ser apenas conteúdo que está... Minha cabeça está lotada de conteúdo. Sei todas as questões do Livro dos Espíritos. Eu preciso que esse conteúdo vá para o meu coração, que significa o quê? O que é ir para o coração? Significa que eu estou praticando. A partir do momento que eu coloco na prática, ele está entrando no meu coração. Então, essa é o grande alerta para nós. Senão a gente vai ficar só no raciocínio e no conteúdo. Aí, raciocínio e conteúdo não faz transformação moral. Não faz renovação espiritual que a gente precisa aqui. Fechou? Agora vamos lá para a leitura. Então, eu comentei da questão 559, né? Porque a questão do Evangelho, nós vamos comentar na parte que é a parte do André Luiz. Então, essa primeira parte, o Emmanuel, ele vai falar para nós o seguinte: todos estamos situados em extenso parque de oportunidades para trabalho, renovação, desenvolvimento e melhoria. Dentre aquelas que seguem no encalço, como sendo as que te respondem às melhores aspirações, detém quanto possível a oportunidade auxiliar. Então, ele está dizendo assim: estamos aqui encarnados, na vida física, num grande parque. Esse parque, ele é composto de inúmeras oportunidades, inúmeras, de aprendizados, de criar laços de amizade, de simpatia, de lições novas, possibilidades de servir, de agir no bem. Então, é um imenso parque. Então, aquelas que vêm, né, que a gente faz parte ali da convivência, e algumas que chegam para nós, que a vida vai devolvendo, vai mandando para nós, né? Deus sempre manda sinais para nós, quando, né, precisamos de alguns recados, alguns lembretes, alguns alertas. Então, vem ali pessoas, situações que ocorrem que é para nos chamar a atenção. Fiquem sempre atentos. E um outro ponto, olhem sempre, deem atenção às suas intuições. Não desprezem suas intuições, não é? Muitas vezes, nossos mentores falam através das nossas intuições, das inspirações, nossa consciência grita também. Então, deixe a intuição vir, dê atenção a ela, não menospreze. Tempo é comparável a solo. Serviço é plantação. Então, é como se a gente tivesse uma cota de tempo. Quanto que é a nossa cota de tempo atual? Sei lá, vamos falar do geral, de quando nascemos, 90, 100 anos? É isso? Essa é a cota de tempo que nos foi dada, esse é o solo. Estamos trabalhando serviço, estamos trabalhando o nosso mundo íntimo para a nossa transformação, estamos trabalhando, colaborando com o outro, em pequenos gestos, em pequenas atitudes. O que eu estou fazendo? Qual foi o servir que eu fiz na última semana, de quando nós conversamos terça passada? O que eu fiz para o outro? Qual foi a palavra amiga? Qual foi a palavra de bom ânimo? Qual foi a mensaginha? Qual foi, sabe? Então, o que eu fiz? Porque eu estou com uma cota de tempo. E construir esses valores interiores, né? De servir o outro, de se preocupar com o outro. Lembra? O outro, lembra no estudo passado, o que o outro é mesmo? Material de lição. O outro é o instrumento. Então, eu estou cuidando de mim e do outro. Ele fala aqui, né? Então, o tempo é comparável ao solo, o serviço é plantação. Plantação, quando você pensa em plantação, pensa o seguinte: você jogou a sementinha, plantou. Se for uma sementinha boa, do bem, você vai colher bem. Se for uma sementinha que não é do bem, a colheita será não boa, não será boa. Então veja que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Pode ser bem, pode ser não ser bom, não ser o bem. Ninguém vive deserdado da participação das boas obras. De vez que todos retemos sobras de valores específicos da existência, não somente disponibilidades de recursos materiais, mas também de tempo, conhecimento
Amizade, influência. Não percas por omissão. Colherás o que semeias. Velha verdade, sempre nova. Olha, gente, que curioso isso, não é? Ninguém pode alegar, eu não consigo executar uma boa obra, eu não consigo fazer o bem para ninguém, não tenho recursos, não tenho tempo. Ele está dizendo aqui que ninguém, nesse vasto campo de oportunidades que nos foi dado nessa vida física, ninguém pode alegar que não pode ajudar, que não tem como colaborar, que não tem como fazer alguma coisa, tirar um tempinho. Ninguém pode alegar isso. Então, olha o alerta. Não percas por omissão. Eu estou vendo uma situação ali. Eu posso contribuir para diminuir, atenuar uma dor, algo para alguém. E eu sou omisso porque eu não quero perder tempo. Eu sou omisso porque, poxa, ai, não vou mexer na minha agenda, não. Deixa assim, né? Lembra do bom samaritano que passa o sacerdote, deixa o bom samaritano caído no chão, coitado. Aí passa o levita, o assistente, vê o chefe dele não socorreu, também deixa caído. Gente, por que que o sacerdote não quis mexer com ele, né? A gente imagina, não vou fazer isso não, vou, né, tô indo aqui, já tem minha agenda, não vou parar, perder tempo, não sei nem se ele é fariseu, vai que ele é meu inimigo. Então, assim, peca por omissão. Então, sempre olha ao seu redor, olha à sua frente, né? Além da tua família, comece a expandir a construção do amor, do cuidado, além do círculo familiar. Lógico, a gente tem cuidados nossos, lógico, eles estão aqui dentro do nosso lar por alguma razão. É amor, é vínculo, laços espirituais, mas vamos também olhar um pouquinho além, né? Será que eu estou sendo omisso ou omissa em alguma situação que eu poderia atenuar a dor, diminuir, né, a dor, a angústia de alguém? Fica a reflexão aí. Lembrando, colherás o que semear, o que semeias, velha verdade. Não por acaso, que foi que Jesus falou para nós? A cada um segundo as suas obras. Ninguém vai ter que pagar conta de ninguém, ninguém vai ser responsável por algo que não fez, mas nós seremos chamados e perguntados sobre o que é que você fez nesses 100 anos que foi te dado esse pedaço de solo, né, para você fazer a sua plantação espiritual. O que é que você fez? Isso será perguntado. Porque foi dada uma cota de tempo, foi dada uma cota de recursos, foi dado vários espíritos amigos, mentores nos prepararam para renascer. Nós não estamos aqui nesse momento hoje estudando, falando de coisas tão profundas e tão sérias sem ter tido um preparo anterior, entendeu? Então será perguntado. É isso, a cada um segundo as suas obras. Em todos os lugares, há quem te espere a cooperação. Olha que interessante, né? Que tipo de cooperação? Qualquer uma. Gente, eu tive esses dias no hospital, né, que eu fiquei lá acompanhando o marido, e é tão incrível como as pessoas, algumas pessoas trabalham muito felizes, sorrindo, né, com aquela alegria de fazer o que fazem, com aquela felicidade, mesmo estando no hospital. E também tem as pessoas que estão ali mais tristes, mais pesadas, não sei se infelizes no que fazem, mas quando você faz um elogio, quando você dá um agradecimento, quando você fala um bom dia, uma boa noite com aquele sorriso, como que muda a configuração ali, né? O rosto, o semblante da pessoa. Então, veja que às vezes cooperar com alguém, às vezes a pessoa, né, teve um dia terrível e está pegando ali um plantão às 7 da noite, e aí chega ela já com aquela vibração pesada, mas ela é recebida de alguma forma com alguém que reconhece o trabalho dela, que valoriza o trabalho dela, que agradece, que dá boa noite, que, enfim, já muda toda a configuração. De alguma forma, é uma cooperação. Então, olha ao seu redor,
Tem como cooperar com alguém de alguma forma? No seu raio de ação? Não vamos resolver os problemas do mundo, não tem como, né? A gente não tem como alcançar isso. Mas dá para a gente atenuar alguma coisa no raio de ação nosso? Onde os nossos braços alcançam? Então vamos pensar sobre isso, não é? Vamos lá. Aparentemente, aqueles que te recorrem aos préstimos contam apenas com o apoio que lhes é necessário, seja um gesto de amparo substancial, uma nota de solidariedade, uma palavra de bom ânimo ou um aviso oportuno. Entretanto, não é só isso. A vida é troca incessante. Aqueles a quem proteges, ser-lhes-ão protetores. Gente, a vida é troca incessante. O que quer dizer isso? Com um olhar mais profundo. Tudo que eu julgar para a vida vai voltar para mim. A vida é troca incessante. Dou, recebo, dou, recebo, dou, recebo. Então, o que a gente está doando para a vida? Vamos fazer um pensamento rápido aqui do nosso dia hoje. O que eu joguei para a vida hoje? Joguei alegria? Joguei tristeza? Joguei bom humor? Joguei mau humor? O que eu joguei para a vida? Gratidão? Ingratidão? Gratidão? Reclamação? O que eu joguei para a vida hoje? Tive empatia com alguém ou fui uma pessoa, um juiz? Fui julgador de alguém? Ou eu agi com empatia, com misericórdia? Eu perdoei alguém? Refleti sobre a necessidade de dar esse perdão? Dei o perdão para alguém? Né? Perdoei? Ou pedi perdão para alguém? O que eu lancei para a vida? Tudo que eu jogar para a vida vai me devolver. Então, isso aqui é muito profundo que o Emmanuel falou. A vida é troca incessante. Fiquem com essa reflexão na semana. O que é que eu estou jogando para a vida? A vida é troca incessante. Eu lanço para a vida, atinge outras pessoas e as pessoas devolvem para mim. Se eu estou sempre com meu semblante fechado, sempre, como eu espero receber dos outros um semblante mais alegre e mais leve? Olha, é uma reflexão, não é? Eu quero muito que as pessoas tenham paciência comigo. Às vezes, né, quando eu falo, mas eu sou tão impaciente com todo mundo, eu não tenho paciência, não deixo nem a pessoa completar a frase. Então, tudo que eu dou para o outro, estou recebendo do outro. A vida é troca incessante. Eu dou e recebo, eu dou e recebo. Exatamente o que eu estou doando é o que eu estou recebendo. Pensem sobre isso. Isso é muito sério, não é? Socorres o pequenino, socorres o pequenino, desfalecente. É possível, seja ele mais tarde, o amigo prestimoso que te guarde a cabeceira no dia da enfermidade. O transeunte anônimo, né? Às vezes aquela pessoa que está ali andando na rua, né? Que às vezes a gente tem até medo, não quer, sei lá, não quer ajudar de alguma forma. A quem presta humilde favor, pode ser em breve um elemento importante de que dependerás a solução de um problema. O poder do amor, porém, se projeta mais longe. Doentes que sustentaste nas fronteiras da morte formarão entre os amigos que te assistem no plano espiritual. Nossa capacidade, né, espiritual, intelectual, ela não vai muito longe, não conseguimos abarcar. Nossos amigos espirituais, eles vêm ao longe. Então, quantas pessoas nós ajudamos aqui na Terra, fisicamente? Às vezes a gente pensa, nossa, mas foi uma coisa muito pequena que eu fiz, eu nem dei muita atenção. Porém, aquela pessoa, ela tem amigos espirituais. Às vezes, amigos superiores, espirituais superiores. E quando eu precisar de algum auxílio espiritual, esse amigo dessa pessoa que eu ajudei vai estar me ajudando. Olha, gente, como é uma cadeia, é uma cooperação, mundo físico, mundo espiritual, mundo físico. A gente não consegue nem vislumbrar todo esse apoio, todo esse auxílio. Por isso,
que nós não podemos deixar de fazer aquilo que nos cabe, no sentido de ajudar, de auxiliar, de apoiar. Troca incessante. E ainda mesmo o auxílio desinteressado, que levaste a corações empedernidos na delinquência, ou seja, pessoas que estavam voltadas muitas vezes ao crime, ao vício, né? Quando não consigas tocá-los de pronto, porque às vezes você quer orientar, às vezes você quer tirar a pessoa daquela situação do vício, às vezes do álcool, do jogo, né? Outras drogas. E naquele momento a pessoa não consegue receber a tua ajuda, ela não tem condições ainda de receber a tua ajuda. Mas a tua dedicação, teu empenho em querer auxiliar, em querer ajudar, você vai receber do alto a colaboração de benfeitores que amam essas pessoas que você estavam tentando ajudar, conquanto ignorados e desconhecidos. Então, eles vêm ao teu auxílio pelo fato de você ter tentado ajudar aquela pessoa a sair do vício, a sair, às vezes, né, de uma situação complicada, de ajuda, de auxílio. Gente, auxílio, ele é tudo, é material, é moral, é tudo, né? Então, em toda parte, a gente está recebendo auxílios que nós não vemos, pelo fato de termos ajudado pessoas. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui em cálculos, né? Eu ajudei, vamos pensar, 5 pessoas. Essas 5 pessoas, cada uma tem um mentor, um amigo espiritual. Essas 5 pessoas que têm um mentor vão aproximar, né, vai trazer para o teu lado esses mentores. E eles vão estar ali do teu lado para te ajudar no que você precisar. Como uma forma de retribuição por toda a ajuda e todo o apoio que você deu para aquele ser amado dele. Olha como que é o negócio, como que é a cooperação. Por isso que a evolução na Terra, sob as vistas de Deus, é em regime de cooperação. Plano físico cooperando com o espiritual, espiritual cooperando com o plano físico. Todos nós, os espíritos em evolução, no educandário do mundo, que a Terra é uma escola da alma, nos assemelhamos a viajores, demandando eminências que nos conduzem à definitiva sublimação. Ninguém na Terra efetua viagem longa sem o auxílio de pontes, desde o viaduto imponente à pinguela simples, para a travessia de barrancos, depressões, vales ou abismos. Por mais regular se nos mostre a jornada, chega sempre um instante em que nós precisaremos de alguém para transpor obstáculo ou perigo. Olha, mais uma vez reafirmando que nós precisamos uns dos outros para fazer a nossa jornada aqui na Terra, como peregrinos, como viajores. Estamos aqui aprendendo a sermos seres humanos melhores e todos nós precisamos uns dos outros, não é? A família colabora ali dentro do lar, depois colaboramos com os amigos do centro, colaboramos com parentes mais afastados, colaboramos com pessoas da rua que precisam do nosso amparo. E aí chega um momento que nós vamos precisar de amparo. Aí lembra da troca incessante? Eu sempre fiz o que eu pude para ajudar. Agora chegou a hora, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de amparo, eu estou precisando de auxílio. Aí vem tudo ao meu encontro, vem ao meu auxílio, porque a vida é troca incessante. Chega uma hora que todo mundo vai precisar de ajuda, seja espiritual, seja material, às vezes é recurso material mesmo, é financeiro, é alimento, enfim, a gente sempre vai precisar. E o que a gente não pode incorrer é na arrogância, na soberba de achar, não preciso de ninguém. Todo mundo precisa de todo mundo aqui na Terra. Não tem como a gente viver sem precisar um do outro. Construamos pontes, aqui eu achei incrível. Construamos pontes de simpatia com o material da bondade. Se eu saio sendo maldoso, caluniando as pessoas, falando mal, sendo falso, não sendo sincero, sendo hipócrita, eu vou colher simpatia, gente? Não, eu vou colher antipatia.
Ao invés das pessoas quererem estar ao meu lado, se aproximar de mim, pela minha verdade, pela minha sinceridade, pelo meu bom coração, por eu ser bondoso, por eu ser generoso, as pessoas vão querer fugir de mim, porque eu sou falso, porque eu sou mentiroso, porque eu sou invejoso, porque não sou verdadeiro. Eu falo uma coisa e faço outra, a pessoa vira as costas, eu falo mal. Então, vejam, olha que incrível, nós precisamos construir pontes de simpatia com o material da bondade. Porque quando eu precisar de um amigo aqui na Terra, fisicamente, eu vou ter esse amigo para que vem me apoiar. A vida vai devolver para mim. Tudo que eu fiz de bom, de bondade, de generosidade, os amigos vão retribuir para mim. Assim como os amigos espirituais também. Eu crio simpatias, ajudei pessoas aqui na Terra, já criei um vínculo de simpatia lá no mundo espiritual, porque aquele espírito que está lá é benfeitor desse que eu ajudei. Então, eu vou criando pontes de simpatia, laços de amizade, laços espirituais. Tudo isso, gente, é sustentação para nós. Tudo isso é amparo espiritual. Tudo isso é sustentação na hora da tempestade, porque nem sempre tudo vai estar bem. Às vezes está tudo maravilhoso, vem uma tempestade. Pode ser na saúde, no relacionamento, no emprego, e assim vai. Então eu preciso ter as pontes da simpatia para receber esse amparo aí. Hoje alguém surge diante de nós, suplicando apoio. Amanhã, diante de alguém, surgiremos nós. Ou seja, hoje eu posso estar na condição, graças a Deus, de poder ajudar alguém. Mas amanhã eu vou precisar de ajuda. Então, se eu colaborei, se eu fui bondoso, generoso, tive um coração bom, fiquei julgando, apontando o dedo, eu vou receber tudo isso de volta. A bondade, a generosidade, a empatia, a compaixão, vou receber tudo de volta. A vida é troca incessante. Eu separei uma frase, já vou ler aqui a parte do André Luiz, para a gente encerrar. Eu separei uma frase que está na oração de hoje. Vocês viram que eu coloquei a oração do justo? Aquela oração que eu coloquei hoje do Emmanuel é assim: quando uma pessoa é justa, quando ela age na justiça e na bondade sincera, com o coração voltado a Deus, tudo que ela pede sobe para o céu sem entraves, sabe? Ultrapassa o teto. Quando a gente está pedindo várias questões e nós não estamos sendo verdadeiros, nem com o coração voltado a Deus, às vezes a oração não passa nem do teto. Tá? Mas eu peguei um recorte lá da oração que eu achei tão linda. O recorte diz o seguinte: olha só, quem ajunta amigos, é o penúltimo parágrafo, tá? Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Quem amontoa amor, acumula poder. Então, quanto mais você agir na bondade, construindo amor nas suas relações, criando vínculos verdadeiros, laços espirituais, amizades sinceras, mais amor você está amontoando. E quanto mais amor você estiver amontoando, mais poder você tem. Que poder? Ah, é o poder efêmero da terra, do cargo, do dinheiro? Não. É o poder espiritual. Aquele que é sereno, aquele que tem a consciência justa, aquele que bateu a tempestade, ele está ali firme, sereno, confiante, a fé está inabalável. Então, gente, é isso. Poder, quem acumula amor, acumula poder nesse sentido, poder espiritual. Então, vamos construir amor nas relações, vamos construir bondade, empatia, porque assim nós estaremos nos tornando mais poderosos. Não o poder passageiro do mundo que vai ficar aqui, mas o poder espiritual, aquele que enfrenta a tempestade face a face, com coragem, com fé, com serenidade, com calma, com paz da consciência tranquila, de que está fazendo todo o bem que pode ao seu alcance, para ele, né, para si e para os outros, está cooperando com os outros, certinho? Agora, a mensagem do André Luiz, nós vamos ler, né, direto, para depois parar e interromper para os comentários.
Aqui ele fez um vínculo, né, um link com o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 9. Semana passada a gente falou do item 10. Não foi não. O item 10 é o homem no mundo, não foi isso não. Estou confundindo aqui as histórias. Mas vamos lá. Item 9. Eu vou resumir, não vamos ler, tá? Os superiores e os inferiores. O que ele quer dizer para nós aqui? Que em algum momento da nossa jornada nós teremos poder, teremos cargos, seremos líderes, seremos gestores. Em alguns momentos seremos subordinados. E nós temos que navegar sobre esses dois papéis com caridade, com amor, com sabedoria. Por quê? Eu não posso deixar o cargo subir a minha cabeça e começar a maltratar as pessoas e humilhar. Eu pegar a minha equipe e humilhar a minha equipe. Não. Eu tenho que, ao contrário, usar do meu cargo, né, de gestor, de liderança que eu tenho, para elevar o moral da minha equipe. Ajudar, se é alguma coisa que eu posso ensinar, que eu posso contribuir, ajudar a desenvolver, melhorar a qualidade de vida deles, qualidade profissional. E não humilhar as pessoas, não é? Então, é nesse sentido. E aquele que é subalterno agora, né? Nessa encarnação, agora ele está num cargo de. Ele é o funcionário. Ele também tem que ser responsável. Ele tem que colaborar ali com a equipe, com o gestor dele, fazendo o melhor que ele pode, não é? Sendo responsável, respeitoso. Então, é saber navegar sobre os dois papéis, entre os superiores e os inferiores. Por que que a gente precisa aprender, ser experiente, ser sábio? Porque numa outra encarnação inverte-se os papéis. Então, eu preciso aprender a ser gestor, líder, ter um cargo, ter um poder, e eu preciso aprender também a ser funcionário, subalterno, porque eu vou viver as duas experiências, e nas duas experiências, qual é a base? Amor, justiça e caridade. É assim, se a gente tiver essa linha mestra, que é a última lei das leis divinas, lei de justiça, amor e caridade, fechou. A gente vai estar fazendo o nosso melhor, cooperando conosco, com a nossa evolução, cooperando com o outro e cooperando com Deus, que é o que é esperado de nós, certo? Vamos ler aqui, então, para encerrar a última parte do André Luiz, temos 2 minutos, vamos passar aqui para 20 e 50, vamos ser disciplinados, né, como diz o Manuel, precisamos de disciplina, certo, Manuel? Então, nosso concurso. Com efeito, nosso concurso na obra do bem possui características marcantes. Gente, concurso na obra do bem o que é que a gente está fazendo? Nossa parte aqui, né? Nossa construção aqui na obra do bem. Então, construir o bem é sempre oportuno, nunca se torna excessivo, ou seja, não tem esse negócio, estou fazendo bem demais, tá de sobra. Não, bem é sempre bom, nunca vai ser em excesso. Apresenta valor específico, recebe, o que é beneplácito superior? Beneplácito, gente, é o seguinte, apoio, né, os benfeitores espirituais, eles nos apoiam, incentivam, né, então tem todo o apoio deles quando a gente está fazendo as obras do bem. Demonstra-nos o desejo de acertar, ou seja, toda vez que eu estou voltada a viver o bem por toda parte, não só obra material, mas o bem no relacionamento, no contato com o outro, está demonstrando que eu quero fazer diferente agora. Eu quero aproveitar a minha encarnação, dessa vez eu quero acertar, não é? Constitui experiência sempre nova, mostra campo ilimitado de manifestação, não precisa impor nem condicionar. Então, o bem, ele vai chegando de mansinho, ele vai chegando assim, vai ocupando espaço, né? Vai iluminando o ambiente, vai iluminando os corações, vai, sabe, contagiando, porque é o bem, porque é o amor, porque é justo, porque é caridoso. É isso. Significa chamamento à cooperação dos outros. O bem, ele é contagiante, então ele chama as outras pessoas a colaborarem também. Revela hoje o amanhã melhor. Revela hoje o amanhã melhor hoje eu estou plantando sementes do bem, amanhã eu estou colhendo, né, a minha colheita será o bem, então será muito melhor o meu futuro espiritual. Carreia o progresso, ou seja, ele incentiva o nosso progresso, né, na seara aqui, na jornada de evolução. Preenche-nos o tempo de maneira ideal, ou seja, não ficamos perdendo tempo com aquilo que é superficial, com aquilo que não vai colaborar com a minha evolução, não fico perdendo tempo.
valoriza a vida de todos, sustenta o equilíbrio comum. Quem está praticando o bem, quem está se esforçando para praticar o bem, quem está empenhado em fazer o bem, em toda a parte, iluminando o ambiente onde se encontra, sustenta o equilíbrio daquele lugar, sustenta o equilíbrio daquela família, sustenta o equilíbrio dele próprio. Ele está equilibrado. E é através da ação no bem que nós vamos nos equilibrando, encontrando a serenidade e a paz que nós tanto queremos. Constrói para sempre. Todo bem construído não tem como o tempo derrubar. Porque você pode fazer toda uma ação no bem aqui, cooperar com você, com o outro, com a tua família, com seus amigos, e isso vai com você de volta à vida espiritual. Não vai desmoronar. Diferentemente da casa, do dinheiro no banco, do veículo, de tudo aquilo que é material, que é efêmero, que vai ficar. Estenda, mão amiga, as tarefas do bem, anônimo. Pois quem viaja na terra dá e recebe invariavelmente os dons da alegria ou os tóxicos da tristeza que semeia por onde passa, na peregrinação para a vida eterna. Então, voltando aqui, é sobre dar, receber e compartilhar. Tudo aquilo que eu dou para a vida me devolve. Tudo aquilo que eu dou para as pessoas me devolvem. Certo? A vida é troca incessante. É isso. Se eu jogar alegria, eu vou receber alegria. Se eu jogo tristeza, recebo tristeza. Se eu jogo julgamento, eu recebo julgamento. Mas se eu jogo empatia, eu recebo empatia. Se eu sou simpático, eu recebo simpatia. Se eu sou amigo sincero, eu recebo amizade, sinceridade. Então, jogou o bem, recebeu o bem. Jogou amor, recebeu amor. Jogou caridade, recebeu caridade. Recebeu justiça, jogou justiça. É justo, recebeu justiça. Então é isso. A vida é troca incessante. Era isso que eu queria trazer para vocês. Agora vamos para as perguntas, as dúvidas e os complementos dessa noite.